meus amigos, o vídeo de hoje da série Covid-19 Testando Direito vai versar sobre a PEC 10 de 2020. Na verdade, acho até que vou fazer 2 vídeos, mas porque esse é um tema que dá o que falar. Muito bem, vamos tentar nos localizar. Essa é uma proposta de emenda constitucional que está em tramitação no Congresso Nacional e acho que se eu piscar o olho ela está aprovada. E é uma proposta de emenda constitucional com repercussões, me parece, muito complexas. Vamos antes entender qual é o contexto. Quer dizer, a situação de combate à pandemia do Covid-19 tem determinado atuações menos ortodoxas da administração pública, por assim dizer. Então, no plano financeiro, por exemplo, nós que tínhamos toda uma regulamentação estabelecida pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que caminhava no sentido do equilíbrio fiscal, da prevenção do déficit, estamos tendo que tomar medidas diferentes dessas, né? Quer dizer, não podemos ficar preocupados com prevenção do déficit se as pessoas estão com o risco de morrerem. Por conta disso, inclusive o próprio Supremo Tribunal Federal já andou se manifestando. Eu já gravei um vídeo sobre isso, sobre uma ADI em que houve uma liminar deferida pelo ministro Alexandre de Moraes. O link do vídeo está aqui em cima, ó. Visita depois para pegar as informações melhor. Enfim, fato é que a situação diferenciada tem exigido, como eu disse, comportamento menos ortodoxos. E aqui ou ali, a gente pelo menos ouve a notícia disso na imprensa, que determinados agentes públicos estariam temerosos de adotar as medidas menos ortodoxas e depois sofrer consequências, né? Serem sancionados pelos tribunais de contas, sofrerem ações de improbidade, coisas do gênero. Então, o discurso há uma certa paralisia no que diz respeito à adoção de medidas urgentes de combate à pandemia, por medo de consequências legais. Então, precisamos afastar todos esses impedimentos para que os agentes públicos se sintam à vontade de tomar as medidas que eles precisem tomar. Esse é o contexto de remessa dessa PEC 10, né? A PEC 10 está apontada no sítio do Congresso Nacional como de iniciativa do deputado Rodrigo Maia e ela vai, como eu disse, criar um regime extraordinário, né, para o enfrentamento, ou para o trato de matéria fiscal, financeira e de contratações. E aí afasta uma série de limitações postas à matéria fiscal, financeira e de contratações, posta pela própria Constituição Federal, pela Lei de Responsabilidade Fiscal e por outras legislações. Então a PEC vai mais ou menos diz o seguinte: olha, enquanto vigia a calamidade, nada disso está pegando, né? Vamos ter liberdade para tomar as medidas emergenciais que se mostrem necessárias. Também há um viés importante na PEC, que é criar uma instância de coordenação que está claramente direcionada para a União. Vou comentar isso melhor em outro vídeo. O que eu queria comentar neste é a extraordinária velocidade de tramitação dessa PEC. Vejam que o que está registrado no sítio da Câmara dos Deputados é a chegada da proposta, o início da proposta no dia 1º de abril. Há de haver um significado nessa data, né? Não é possível que uma proposta dessa chegue no dia 1º de abril. Mas é o que está lá, né? Então, no dia 1º de abril, a proposta chegou. Vejam, senhores, que uma proposta de emenda constitucional tem que passar pela Comissão de Constitucionalidade, Justiça e Cidadania, CCJ. Depois ela tem que passar por uma comissão especial, onde ela é discutida, há um parecer do relator, há oportunidade para apresentação de emendas, o parecer do relator finalmente é submetido à votação, e aí então isto é aprovado. Vocês vão se lembrar que com a reforma previdenciária isso consumiu aí seguramente uns 90 dias. Pois bem, com a PEC 10 isso consumiu 48 horas. Ela entrou no dia 1º de abril. O dia 1º de abril. E no dia 3 de abril, a PEC estava bela e formosa, sendo apreciada em plenário virtual na Câmara dos Deputados. Então, no dia 1º e no dia 2,
ela foi examinada pela Comissão de Constitucionalidade, Justiça e Cidadania, pela Comissão Especial, houve os debates, votação das emendas, votação do parecer do relator e estava pronta para apreciação pela Câmara dos Deputados no dia 3 de abril. E no dia 3 de abril, os deputados que estão no ímpeto de produção aprovaram a proposta em 2 turnos de votação, porque emendas constitucionais são sujeitas a 2 turnos de votação. Vejam bem, não há dúvida que a situação é de emergência, que não podemos ter, num quadro deste, o tempo ordinário de discussão que se teve, como eu já mencionei, para o debate da emenda da reforma da Previdência. Isso não tem dúvida. Onde é que repousa a dúvida, portanto, e qual é a minha estranheza? A primeira dúvida repousa na necessidade de efetivamente se fazer isso por emenda constitucional. Há vários autores, várias pessoas de prestígio na área do direito financeiro, o pessoal da área de controle, Tribunal de Contas e tal, tem apontado isso, olha, não precisávamos de emenda constitucional para fazer isso, não. Então essa é a primeira dúvida, se isso era realmente necessário. E a segunda dúvida, e me parece que é a dúvida mais séria, é se nós podemos mesmo pensar num processo de emenda constitucional que pressupõe um amadurecimento na discussão, pressupõe debate democrático, se nós podemos efetivamente pensar que isso tenha acontecido em 72 horas, em 48 horas nos procedimentos preparatórios e em 72 se você considerar a votação na Câmara dos Deputados em 2 turnos. Veja, a mim me soa muito preocupante que o argumento do combate à pandemia permita que a gente emende a Constituição assim, com esta velocidade, com esta falta de transparência, com esta falta de debate democrático, com esta falta de exercício da representação. Eu já em outros vídeos tenho usado uma frase, tenho dito que pior do que o corona é o carona, né? E no vídeo que se seguirá, onde eu vou comentar um pouco sobre o conteúdo da PEC 10, né? Vocês vão ver que me parece que há o argumento da necessidade de resposta imediata à pandemia, a gente está aproveitando a oportunidade para fazer avançar pautas que talvez não sejam as pautas prioritárias da sociedade brasileira. E o que me parece pior é que isto tudo vem acontecendo, primeiro, com uma velocidade que a gente nem consegue acompanhar, eu que sou técnica da área tenho dificuldade de acompanhar, e segundo, num ambiente, numa coisa que é incontrolável, quer dizer, onde está funcionando esse plenário virtual, podemos acompanhar, onde estão os logins de controle disso, ninguém sabe, ninguém sabe. E isto me parece extremamente preocupante, né? Veremos ainda no próximo vídeo que esse regime extraordinário ele tem data para começar, mas não tem data para terminar. Quando é que termina? Quando terminar o combate à pandemia. E quando é isso? A gente não sabe, eu já denunciei isso também em vídeos anteriores. Então, me parece extremamente preocupante esta janela de oportunidade ou de oportunismo que está se apresentando a título de combate da pandemia. Vamos então virar a Constituição do avesso, que me parece que é alguma coisa que está acontecendo. Esse é um vídeo de compartilhamento de angústia, né? Vamos ver como é que as coisas se desenvolvem na segunda-feira. É possível que na segunda-feira o Senado também vote em 2 turnos e a gente acorde terça-feira com uma Constituição virada do avesso. Isso me preocupa. Queria compartilhar a preocupação aqui com vocês e vou gravar na sequência um vídeo de comentários sobre o conteúdo da PEC 10, que vai te ajudar a entender por que eu estou tão preocupada com essa iniciativa. Como eu venho dizendo nos outros vídeos, eu não sou profissional de saúde, eu não posso oferecer cura. Só o que eu posso oferecer é informação, mesmo quando a informação é perturbadora como esta. Mas vou seguir nessa missão e a gente se vê numa próxima intervenção que já antecipei, é sobre o conteúdo da PEC 10. Até lá.